Helbor Empreendimentos S.A. Também vi uma ação interessante. R$ 9,72 é o preço dela. No momento mercado fechado, não tem nada, não tem muita coisa que se fazer. E a gente vai buscar logo os dados históricos. Bom, em dados históricos, o que eu olhei aqui? Como a gente sabe, a gente vai buscar grandes volumes. Já procurei, já vi esse volume aqui de 4 mega, né? 4.19 mega. E a ação se deslocou, caiu, né? 2.66. Aí se alguém disser assim, esse volume aí é um volume interessante, a ação poderia ter caído mais, basta a gente olhar o volume logo acima dele, onde temos 3.6 e a ação cai mais. Então, a gente sabe que aqui houve um volume de absorção. Olha aqui também, nesse outro dia, no dia 11/1, 1 mega, a ação cai 3%, 3,3%. Então aqui, tudo me leva a crer que nesse dia 20, a ação, os compradores absorveram. Eles resolveram comprar nesse dia passivamente. Mas não é só isso não. A gente tem que levar em consideração também que essa ação, ela já vem caindo. Ela já vem caindo 6 dias consecutivos. Então são 6 dias que a ação vem caindo, sendo que nos 3 últimos dias, melhor dizendo, nesses 2 dias aqui, no dia 21 e no dia 20, nesses 2 dias, foram os 2 dias que a gente teve mais volume e que o mercado não caiu com tanta força, como deveria cair com a quantidade de volume como essa. Volto a mostrar aqui para os senhores e trago esse exemplo do dia 6. 6/1, trago esse exemplo. 2 mega, derrubou o mercado quase 5%. 2 mega. Por que 4 mega não derruba o dobro? Porque aqui teve alguém interessado em comprar. Então, enquanto alguém vendeu freneticamente, alguém estava comprando freneticamente, vamos dizer assim, só que passivamente, ok? Muito embora o mercado tenha caído consecutivamente 6 dias, mas eu sou obrigado a dizer para os senhores o seguinte, que eu me interessei muito mais por esses dias aqui, esses do dia 19 ao dia 21. Porque aqui eu tive um movimento extremamente interessante que me deu esse volume extremo, e que me dá um determinado entendimento de que aqui houve uma grande absorção. Os compradores passivamente absorveram. E por que eu digo isso também? Quem gosta de figura, aqui tem basicamente um retângulo, um pequeno retângulo aqui. E esse retângulo, vias de regra, indica, como aqui tem outro retângulo, ó, indica, vias de regra, nessa lateralização aqui, que o mercado, alguém está absorvendo, alguém não está permitindo que o mercado flua para algum dos lados. E como eu já tenho um volume vendedor, eu sei que seria, nesse caso, os compradores que passivamente vêm absorvendo. Tem também outra coisa interessante aqui, é que o volume vendedor, ele vem caindo, a força vendedora, ela vem caindo. Se a gente for analisar esse dia 21 para o dia 22, a gente percebe que a força vendedora vem caindo. Então isso traz algo de bom para a gente, isso traz algo de interessante. E como a gente não poderia deixar de fazer as nossas marcações, eu vou marcar esse swing porque foi justamente esse movimento que me interessou. Então, logicamente, eu vou marcar esse swing. Vamos ver se atrás tem alguma coisa interessante que vai chamar a nossa atenção atrás dele. Bom, o que chama a atenção é que esse ponto já teve uma pequena, quase que tem uma visita, né? Uma pequena visita, mas uma pequena visita com um volume também significativo. Se a gente pensar
que esse ponto foi visitado, né, com esse volume de 1 mega, e a gente comparar com os demais volumes, a gente vai perceber que foi um volume interessante de 1 mega, né? Um volume interessante, assim como esse de 1 mega também foi interessante. Então temos que ter atenção, né, que o mercado pode realmente fazer esse movimento de alta. O preço pode vir a buscar esses R$10,66, 10,66, e desse 10,66 ele ultrapassar e buscar pontos mais altos. Nós temos pontos mais altos nessa ação. Então eu vou ficar de olho nessa ação, né? Vamos agora ao gráfico Footprint, somente para tirar algumas dúvidas. Vamos analisar agora pelo Footprint. Pelo Footprint eu vou destacar alguns pontos aqui. Inicialmente, vou destacar esse ponto aqui. Este ponto, R$ 9,95 às 18 horas, onde um comprador passivamente ficou com 84, quase 85 mil lotes da ação. Quase 85 mil papéis. Só que não foi só esse lote que me interessou nesse dia 21, não. Tivemos também esse lote aqui. Esse lote foi bem interessante. Teve um volume de 154 mil papéis, e esses 154 mil papéis representam uma predominância vendedora. Então eu tenho que ter atenção também com esses R$10,04. Vamos ver aqui embaixo, no dia 22. No dia 22, o que eu tenho aqui no dia 22? Eu tenho vários níveis de preço, onde várias negociações vendedoras, várias agressões de venda, elas fizeram imbalances. Ou seja, quando é que acontece imbalance? A imbalance acontece, via de regra, quando um volume, seja ele vendedor ou comprador, é pelo menos três vezes maior do que o volume comprador. Então nós tivemos pelo menos 3 vezes agressões de venda a mais do que agressões de compra. A pergunta é o seguinte: a gente pode parametrizar, chegar no yield cluster e parametrizar para que a gente tenha um imbalance diferente? Pode, mas vias de regra o pessoal usa muito 300%, às vezes 400%. Então aqui fica bem interessante a gente analisar que houve essas agressões de venda no fundo. Foram agressões fortes de venda no fundo, quer dizer, na mínima do papel, perto da mínima do papel. Então, essas agressões tinham que fazer com que o papel explodisse para baixo. Principalmente essa última agressão aqui, que a gente abrindo o cluster, a gente vai perceber que o delta é altão. O delta é muito alto. Olha aqui o delta. Nós temos um delta de 4,3K. Delta é a diferença, justamente a diferença entre as agressões de compra e as agressões de venda. E a gente tem que, fazendo essa relação de compra e venda, a gente percebe que houve 43,4 mil ações negociadas na venda a mais do que na compra. Então a gente tem que desconfiar, a gente tem que achar e tem que entender que alguém estava muito interessado em comprar essa ação passivamente nesse nível de preço. E não é à toa que o Market Profile aqui informa que nesses R$ 9,70 é a POC, né? A POC dessa região. Então eu não tenho dúvida de que essa ação tem um potencial de subida interessante e pode alcançar níveis até R$12. Até R$12 ela pode alcançar. Então eu vou ficar de olho nela para amanhã, né?